comportadinhas, né? Pera, tem que se apresentar alguma coisa assim? Calma, a gente tava combinando um negócio. Eu não posso falar isso mesmo? Não. Tá. Tá, é que eu ia falar que eu era dona dele. Hoje tá fazendo 4 meses de namoro, né? Isso. É. Fazer 2 anos. Em esse setembro. mês. Não, de namoro. Não, de namoro. De namoro em setembro. Desde que a gente ficou, vai fazer Isso. 2 anos esse mês. 2 anos e 5 meses, né? Acho que é. 1 ano e a gente vai fazer 1 ano e 1 mês. 1 ano e uns dias. Esqueceu? 24 anos que vai fazer em outubro. Em 95, não é 95? 81. 81 nós começamos a namorar. A gente está casado desde 1990. Mas Nós estamos juntos desde 83, 84. Então mais de 30 anos. mais de 30. Bom, nós conhecemos num carnaval na cidade de São Manuel em 1990. Não, 80. Desculpa, 80. 1980, mais para trás. E ficamos 1 ano assim, Escrevendo cartas. Naquela Escrevendo época cartas, não tinha nem e-mail, nem WhatsApp, nem celular. Foi por uma amiga em comum pelo Facebook. Na igreja. Mas não que a gente seja muito religiosa. Tipo, eu tava lá por obrigação e ela tava lá porque ela quis também. A gente fazia crisma e aí, assim, no último dia a gente teve que... juntou a crisma dela com a minha e aí a gente se conheceu e começou a se falar naquele dia. Então, eu trabalhava num laboratório de prótese dentária, ela trabalhava numa clínica odontológica e um dia o motoboy furou, ele não conseguiu levar os serviços para a clínica e eu que tive que fazer, aí foi aí que a gente se viu pela primeira vez. Aí a partir daí sempre teve uma troca de olhares, etc. Até que ela tomou a atitude, né? O Vitor, ele não ligava pra mim, assim, sabe? Só que eu ficava toda hora, Vitor, vamos, né? Aí eu comecei a chamar ele pra beber. Eu ia jogar uma cantada nele na hora, né? Eu ia perguntar se ele caga na areia. Porque aí eu ia falar assim... Aí ele ia falar, não, por quê? Aí eu ia falar, mas é porque você é um gatinho. Não era pra acontecer, na verdade. Claro que era. Não era não, porque assim, sabe o que aconteceu? Pode ir contando? Aí eu ia falar, mas se você é um gatinho, você tem 7 vidas, né? Que tal você viver uma delas comigo? É assim. Eu chamei ele pra sair, porque ele não tava numa fase muito boa. Aí eu falei, vamos, eu e as minhas amigas, a gente sai, assim, vamos descontrair, né? Dar um rolê básico. E ele achou que fosse encontro. Aí ele foi nervoso, achando que era encontro, e eu fui de boa, achando que era um negócio de amigo. Ela me chama no privado falando pra mim que é pra gente sair, pra mim é encontro, né, pô? Eu tinha um canal no YouTube e ela acompanhava esse canal. E, na verdade, eu fui num evento, O Anime Tsubasa. Anime Tsubasa. Daí eu fui como convidado pra apresentar meu canal lá e tal. E ela tava lá, e aí eu apareci em um outro canal, falando sobre o meu canal e tal, fazendo uma participação lá. Aí ela conheceu o meu canal. Através de um site de relacionamento da internet. Pelo Tinder. Um match que deu certo, né, mãe? Eu tava de coringa, mas eu não vi ele. Eu só fui ver quando eu fiz a participação no outro canal e apareceu ele. Aí eu comecei a acompanhar e aí a gente ficou conversando por uns 5 meses sem se conhecer. Tinha uma revista na banca chamada Encontre. E trazia as fotos das pessoas e trazia embaixo vinha nome, o que gostava de fazer, idade e tal, essas coisas, entendeu? Aí você escreveu uma carta para essa pessoa, a pessoa que você gostava, você escreveu uma carta, aí a carta ia para a redação dessa revista, se havia interesse mesmo da pessoa, aí depois eles selavam a carta de novo e mandavam para a pessoa endereçada, né? Nós dois fazemos cinema e aí a gente se conheceu na mesma sala, porque a gente estuda junto.
A gente se viu a primeira vez numa aula de ginástica. E a gente só se viu, mas falou oi e não aconteceu nada. Nós nos conhecemos na escola, né? No ginásio. Ginásio. Nós nos conhecemos no ginásio, sexta série. Sexta série, em São Bernardo, no Colégio Sinira. E daquela amizade de ginásio, né? Aquela coisa que é comum, acho que toda idade. Começamos com um amigo, o relacionamento foi evoluindo e tal, e acabamos namorando. Nós namoramos lá por mais ou menos uns 3 anos. Aí depois entramos na faculdade, aquela coisa, cada um foi para um lado. Eu casei, ele casou, ficamos 18 anos separados. Eu namorava, ela namorava, a gente terminou. Aí eu soube que ela terminou, aí eu fui meio chavequeira na hora. Eu mandei um e-mail, assim, pra ver como é que ela tava, se ela tava bem, eu também não tava bem, e a gente começou a conversar. Por ela, pelo argumento dela, foi que como as duas estavam solteiras, a gente podia sair pra conversar, mas eu ainda acho que foi um leve chaveco. Depois de 18 anos... Ela fez a faculdade em São Paulo, eu fiz aqui em Santos. Eu fiz a faculdade em Santos e nesse tempo cada um pegou o seu rumo e desligou totalmente. Não tinha ideia de onde ela estava, não tinha ideia de onde eu estava. Uma vida que parece que cortou lá atrás e ficou por isso. Aí depois de 18 anos nós tínhamos uma amiga em comum, que durante esse tempo... Na época do Orkut ainda? Durante esse tempo tinha amizade com ele e era minha melhor amiga. E ela sempre comentava, né, que ele perguntava de mim, e ele perguntou de você. Como não tinha dado certo lá atrás, eu fiquei um pouco, assim, insegura, né? E eu tinha me separado, tudo. Aí, no final, ela falou, posso dar o seu telefone? Eu falei, pode dar o telefone. Praticamente na adolescência, onde eu trabalhava, eu sempre via ela passar para a escola. Ela era tua irmã que ia contigo? Quem era? Não sei se era irmã, alguma colega. Eu já notava ela, né? Eu era vizinha da irmã dele. E eu tava sem fazer nada, ela me convidou para ir para casa dela numa festa. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, eu dei de cara com ele. Aí, né, bateu aquele negócio, né? Aquele romance. Aí, isso foi numa sexta-feira. Aí, no domingo, a gente começou, a namorar. Uma semana depois, a gente se casou. Aí calhou de uma situação de festas juninas, no mês de junho. Aí sempre tinha no tempo que tinha aquela cadeia, tinha aqueles bilhetinhos que a gente mandava para um para outro e tal. E eu mandei um bilhetinho para ela e aí começou, né? Esqueceu de um detalhe. Do quê? Quando tu me conheceu na festa, que eu fui conversar... Ah, sim, eu não conhecia ele, assim. Eu estava conversando com uma senhora, não sabia quem era, mãe. E ele veio e me beijou. Aí eu meti a mão na cara dele. Aí a senhora, que é minha sogra agora, falou, filho, é meu filho. Eu falei, ninguém mandou ser atrevido. Só foi um beijinho que eu dei no rosto. Foi, mas eu não gostei. Eu conheci ela através de um amigo em comum, primo dela, o Jamil. A gente foi numa festa e tal, aí eu conheci ela. Eu acho que era recíproco, não dava muito pra falar assim, ele ou eu, os dois realmente tinham interesse, né? Ela agora tá assim, mas geralmente ela fica falando que é ela que ama mais que eu. Agora, no começo não. Ela já ficou louquinha logo quando ela me viu. Os dois mandavam indireta. Então... tipo, tinha o Snapchat, né? Daí a gente meio que colocava lá público no Snapchat umas indiretas, assim, pro outro chamar e conversar, mas nunca rolava, sabe? Porque... A pessoa ficava com vergonha, assim, ou não entendia que era uma indireta pra começar a conversar. Porque às vezes e acabava ele colocava rolando. uns negócios tipo, vocês acham que vai chover? Vocês acham que vai chover? Ela ficou interessada há 1 ano, eu fiquei enrolando 1 ano. Aí no ano seguinte eu pedi ele namoro e ela aceitou prontamente. Eu chamei primeiro, mas eu que pedi namoro.
Olha, pra namorar foi um parto, pra te falar a Foi. verdade. Porque a gente demorou muito pra namorar. A gente parecia que tinha 10 anos. É. Então a gente saía assim pra encostar uma na outra, era, meu, A gente ficou muito um difícil. mês saindo e conversando dentro do carro e na hora de ir embora, na expectativa de dar um beijo de tchau, a gente não beijava, dava um beijo, tá bom, tchau. E a gente ficou nisso um mês. Aí pra namorar demorou um ano. Um ano. A gente só tava A gente em meio que chamada combinou. e ele perguntou se, tipo, se daria certo se eu namorasse com ele, e daí, tipo, foi meio que assim, É, sabe? foi meio que um pedido pro Cal mesmo. Foi eu que pedi, mas ela mandou essa bomba aí, tipo, ou é, Eu não dei é, um ou- ultimato. Eu falei pra ele, ou vai ou não vai, filho. Aí ele veio e pediu. Aí eu pedi. Não foi nada nosso romântico. A gente tava deitado pra É. dormir já. E aí, tipo, tá quase pegando um sono. E eu falei, acho. Só saiu natural, tipo, não pensei, vou pedir agora e tal. Né? Acho que foi a hora que eu senti de falar. E de novo eu tive a mesma reação. Não, você falou sim. Eu falei sim, mas eu falei bem, tipo... É, tanto que no outro dia ele No outro confirmou. dia eu tava no carro com ela, eu falei, a gente tá namorando mesmo? Ele quis confirmar. Ela tava estudando na mesa dela e eu Não, cheguei ele, lá e ele nem deixou eu respirar, sabe? Não, ela tá estudando, Ah, então eu nem vou também deixar ela não tinha. nervosa. Não, eu fiquei mó nervosa. Aí ele chegou, você não quer namorar comigo? Nem eu fiquei. O quê? Como assim? Na época, atualmente eu não tenho mais esse canal no YouTube, mas na época eu ainda tinha. E eu fiz uma live no YouTube, um evento ao vivo lá. E a galera que assistia tava participando lá. E, bom, participava eu do canal, meu primo e meu amigo, o Tarso. E aí o Tarso não estava nessa live, só tava eu e meu primo, Ian. E aí o pessoal ficou brincando, Team Tarso, Team Ian, que tava na época do Guerra Civil. E eu Tinha Homem de coloquei- Ferro. E eu coloquei e Tim tinha- Sogrão, porque meu sogro não era meu sogro, né? Mas ele tava lá na live e eu ficava chamando de Tim Sogrão. E aí eu falei, gostei do seu comentário, quer namorar comigo? E eu tava no computador com fone de ouvido no quarto, minha mãe dormindo. Aí eu saí do quarto correndo. Daí ela me pra fazer ligou e barulho. tal, e a gente conversou lá na live e foi um pedido de namoro via internet. Ela é 3 anos mais velha que eu. E daí eu ficava, não, mano, ela é mais velha, ela não vai querer conversar com um pivete. Eu tinha 17, ela tinha 20, pra mim era uma imensidão, assim, de idade e interesse. Nós nos conhecemos na escola, né? No Ginásio. ginásio. Nós nos conhecemos no ginásio, sexta série. Essa série em São Bernardo, no Colégio Sinira. E daquela amizade de ginásio, né? Aquela coisa que é comum, acho que toda idade. Começamos com um amigo, o relacionamento foi evoluindo e tal, e acabamos namorando. Nós namoramos lá por mais ou menos uns 3 anos. Aí depois entramos na faculdade, aquela coisa, cada um foi para um lado. Eu casei, ele casou, ficamos 18 anos separados. Olha, pra namorar foi um parto, pra te falar a Foi. verdade. Porque a gente demorou muito pra namorar. A gente parecia que tinha 10 anos. É. Então a gente saía assim pra encostar uma na outra, era, meu, A gente ficou muito um difícil. mês saindo e conversando dentro do carro e na hora de ir embora, na expectativa de dar um beijo de tchau, a gente não beijava, dava um beijo, tá bom, tchau. E a gente ficou nisso um mês. Aí pra namorar demorou um ano. Um ano. E nesse tempo, cada um pegou o seu rumo e desligou totalmente. Não tinha ideia de onde ela estava, não tinha ideia de onde eu estava. Uma vida que parece que cortou lá atrás e ficou por isso. E Aí depois de 18 anos nós tínhamos uma amiga em comum, que durante esse na tempo... época do Orkut ainda. É, na durante época do esse Orkut. tempo tinha amizade com ele e era minha melhor amiga. Essa amiga em comum que deu o telefone e aí eu resisti falando não, até que um dia eu falei, dá meu telefone, vamos ver. Aí ele ligou pra mim e falou, olha, por coincidência eu comprei um carro do lado da sua casa. Eu fazer Eu preciso fazer a revisão. a revisão, eu tô indo aí, posso ir te ver? Falei, pode. Calhou de uma situação de festas juninas, no mês de junho, aí sempre tinha no tempo que tinha aquela cadeia, tinha aqueles bilhetinhos que a gente mandava para um para outro e tal, e eu mandei um bilhetinho para ela e aí começou, E né? depois de 18 anos, no primeiro dia que nós estávamos conversando, né, lembrando, até dando risada do como tinha sido, né, o término, que aquela coisa de adolescente, tudo.
Aí ele virou pra mim e falou bem assim, nesse primeiro dia. Só que é o seguinte, agora a gente vai voltar, a gente tem que casar, porque namorar, nós namoramos lá atrás. Isso foi numa sexta-feira. Aí no domingo a gente começou, a namorar. Uma semana depois a gente se casou. Amor à primeira vista? Eu acredito, de verdade. Eu também. Sempre brinco que nós somos tratados, nosso destino realmente na maternidade. É, aquela igual coisa. como a música, né? Eu não sei explicar, gostei dela desde o primeiro dia que eu vi. Não sei. Acho que à primeira vista não, mas às vezes você conversa com a pessoa só um pouquinho e você já sente alguma coisa. O nosso foi amor ao primeiro encontro. Já foi tempo, eu acreditei, sim. Acreditei várias vezes que pudesse existir. Já vi várias pessoas assim, que bate o olho naquela pessoa, é aquela pessoa que você gosta. Eu acho que existe a beleza à primeira vista. Você olha uma pessoa e acha ela bonita. Quando eu conheci o Vitor, eu falei pra minha amiga, ai, que menino bonitinho e tal. Porque assim, todo mundo pra mim é bonito. Tipo, que pessoa bonita e tal. Só que o Vitor foi diferente. Eu falei, ai, que bonitinho, né? Aí eu conheci o Vitor e falei, nossa, meu Deus, que bonitinho. Aí eu comecei, esse bonitinho começou a crescer, assim, sabe? Aí tava 2, 3 semanas eu falando pra minha amiga, nossa, como ele é bonitinho. O que eu faço? Eu gosto tanto dele, ele é muito fofo, ele fala uns negócios pra mim, assim, legal. E quando eu entrei na festa, olhei pra ele, ele olhou pra mim, foi aquela faísca que saiu. E eu não acreditava nisso. Eu acreditava que foi amor... um oposto mais... Eu sou bem mais racional em questão de amor, tudo, era uma vez, essas coisas assim. Eu sou muito racional, mas incrível que parece que aconteceu comigo. Isso que eu não acreditava. Aí eu olhei pra ele e falei, não acredito. Esqueceu de um detalhe. Do quê? Quando tu me conheceu na festa, que eu fui Ah, sim, conversar... eu não conhecia ele, assim. Eu estava conversando com uma senhora, não sabia quem era, mãe. E ele veio e me beijou. Aí eu meti a mão na cara dele. Aí a senhora, que é minha sogra agora, falou, filho, é meu filho. Eu falei, ninguém mandou ser atrevido. Só foi um beijinho que eu dei no rosto. Foi, mas eu não gostei. É meio complicado, né? Você tá longe, você não sabe o que pode acontecer, mas acho que tudo é na base do respeito e da confiança que você tem na outra pessoa. Então, apesar de eu ter muitos ciúmes, que eu sou meio louquinho, eu sei que nada vai acontecer, então também não exagera. O meu ciúmes é de, por exemplo, a gente tá andando em algum lugar e aí alguém começa a olhar pra ele, aí eu já quero ir lá bater na pessoa. Só que ela sempre só fala. Daí ela, tipo, me agarra, assim, tipo, fala... eu quero mostrar pra olhando. pessoa que ele é meu. Ele diz que eu tenho ciúmes, eu não me considero ciumenta. É sempre um motivo besta. É sempre um motivo bobo. Eu sou muito ciumenta. Eu sou de furar o olho. Sim, furar. Teve um acontecimento que eu fechei na época era discoteca, a Grafite, eu fechei para o aniversário dele, com os amigos, só foi nós, eu fechei, para fazer uma surpresa. E tinha uma mesa, uma fulana que não tirava o olho dele, e veio vindo. Aí eu muito correndo. Delicada, eu cheguei assim nela, peguei aqui no pescocinho dela, rindo e falei, se você olhar mais uma vez, eu quebro tua cara. E fiz assim. Quer dizer, eu não sou ciumenta, nem um pouco. Como eu falo, né? Assim, meus ciúmes não é de brigar. Eu só falo, tô de olho, olha. A moça do lanche, aquele dia que a gente foi comer lanche, toda sorridente pra ele, entregando ketchup. Que ketchup é esse? Mas assim, nada... Eu acho que ciúmes é insegurança. Quem tem ciúmes é inseguro. Ou é insegurança na pessoa ou é em si próprio. A partir do momento que você confia, não tem por que ter ciúmes. Para você ter ciúme, você tem que frequentar os lugares, né? E ir em bares, acompanhado em boate, em baile, em carnaval, não sei. É aí que dá o ciúme, que um olha para uma outra, a outra olha para um, de repente que dá o ciúme. A gente é mais caseiro, a gente sempre foi muito caseiro, então não dá tempo de ter ciúmes, porque não tem, entendeu? O efeito. Pessoa que fica muito tempo sem ter o que fazer, parece que tá pedindo para arrumar briga. Então quando você ocupa a tua cabeça com as coisas boas, sair para um jantar, sair para uma festa, sair para um baile, nem que seja para uma aula de dança, você sair de casa. Porque ficar muito tempo dentro de casa, eu não aconselho, não. A relação de hoje em dia acho que está mais aberta, né? Naquela época não é como hoje, né? A gente
pedir assim namoro. A minha mãe pelo menos me fazia fazer enxoval desde os 15 anos, porque eu tinha que ir já fazendo, preparando. Então, até para você criar um filho, hoje parece que você depende de tecnologia, depende de mamadeiras ultra com bicos de tudo que é jeito, com coisas não sei o quê. Hoje os casais não têm a paciência que se deve ter, não é que nós tivemos, é que se deve ter. A gente pensava que casamento era uma coisa duradoura, uma coisa que você tem que continuar, você tem que seguir, você tem que... Hoje em dia não pensa assim. O camarada casa um mês casado, já vai, a esposa vai para casa da mãe, o rapaz sai de casa. Troca de celular como troca de marido, de esposa. Você não concordou comigo nisso. Então tá bom, logo muito obrigada. Não tentam resolver. Acho que a juventude de hoje não tenta resolver o problema. O casal de hoje, ele casa, vai para casa, um fica no celular na sala, o outro fica com o celular no quarto. Mas eu acho que cria-se muito mais... condições de separar. Porque parece que, eu não separar sei, é fácil. E não é assim. Você tem que aprender com o outro a transpor aquilo que estão em desacordo. Não, eles querem resolver já da pior maneira possível. Quer dizer, não procura a compreensão, o entendimento, a conversa. As pessoas não conversam mais, né? As pessoas estão sempre ligadas nesse aparelhinho aí e tal. Hoje em dia as pessoas levantam a voz, sabe? E às vezes a pessoa está certo e por levantar a voz passa a estar errado. Porque está dando um passo para brigas. Relacionamento durar, eu acho que... Acho que a gente ser sempre nós mesmos, sabe? Tipo, ele continuar sendo do jeito que ele é, e, tipo, eu também, o carinho, romantismo... Os dois no relacionamento ser meio individualista não dá certo. Eles têm que se apoiar, eles têm que conversar, eles têm que entender um outro, sabe? Tem que ter uma empatia. Empatia é muito importante. Acho que não pode dormir brigado. Que pra dar certo eles têm que se entender, eles têm que compreender um outro primeiramente, porque senão acho que É não complicado, né? Porque dentro de um relacionamento nem sempre um vai dar 100%. Se algo que você não foi compreensivo, você busca entender. Sim. Se no fim das contas você realmente não entender, mas a pessoa pelo menos te explicou, sabe? Um relacionamento é 100%. E 50 é pra um, 50 é pra outro. Mas às vezes um tá 90 e o outro tá 10. Eu acho que o respeito é o principal. Respeito, confiança. Se você tiver respeito com o seu parceiro, e o seu parceiro respeitar você, em todos os sentidos, de não te causar ciúme, de ter educação, de ter uma postura nos lugares quando tá com você, etc. Eu acho que é isso que faz um relacionamento ser duradouro. Diálogo. Amizade. Companheirismo. Companheirismo, amizade. Respeito. Eu acho que é confiança. O respeito. Respeito. Paciência. E amor, né? E fundamental amor. amor. Se não tiver amor, o amor Se vai você gerar tudo, não né? tiver pelo menos esses 3 requisitos, é complicado. O que eu defino de amor. Essa é pesada. É difícil, né? Amor é muito relativo. O amor, pra mim, constrói com companheirismo, respeito e se pôr no lugar do outro. Bom, pra mim amor é tudo, né? É carinho, é respeito, é atenção, é tudo, né? Porque se não tiver amor, não dá, separa, né? Meu, amor é gostar muito. É gostar muito que faz com que a gente releve algumas coisas, a gente tem que resolver da maneira mais simples. Hoje em dia a gente vê, né, as pessoas famosas, mal casa, fica um mês, 2 meses, daqui a pouco separou. Então isso não é amor, acho que é atração que um sentiu por outro naquele momento, né? Cientificamente não é nem sentimento. Seria, tipo, desejo da pessoa de procriar. Mas amor é muita verdade pra ser humano que nunca encontrou uma verdade, entendeu? É uma coisa, assim, muito mais profunda do que só um sentimento raso. Eu acho que pra mim amor é respeito, é amizade, é carinho.
Amor é tudo, né? O que move o mundo, não só o amor no relacionamento, mas o amor em tudo, né? Eu acho que o amor é o maior sentimento que a gente tem, assim. Amor, eu acho que é quando você realmente se preocupa com o outro, quer o outro feliz. Não importa o que você tenha que fazer para isso, você luta por isso. É você olhar pra pessoa e saber que você não quer mais ninguém. É você olhar pra pessoa e achar ela a mulher mais bonita do mundo, mesmo que ela esteja com o cabelo bagunçado, que ela esteja de pijama. É você saber que é com ela que você quer construir os seus planos e ela olhar pra você e ter esse mesmo pensamento. O amor é duas cabeças pensando como uma só, com o mesmo objetivo, com os mesmos planos. Eu acho que amor envolve tudo. Respeito, nem sei o que falar. E o amor é uma coisa crescente, tá? Lógico que tem as formas de amar, né? Então, aos 20 anos, nossa, é um amor mais fogoso, porque, lógico, os hormônios e reprodução e tal. Depois você entra numa fase de um amor mais tranquilo, em que é um amor realmente profundo, em que você só basta olhar, você já sabe o que aquela pessoa está sentindo, o que ela está passando, você aprende a conviver, né? Então, opa, nesse momento é melhor eu me calar, depois a gente conversa sobre isso. Então você vai amadurecendo, o amor tem que ser construído. No começo é uma paixão junto com o amor, né? Isso. Entendeu? E depois a gente vai conhecendo e vai construindo. Hoje, há uns 10 anos atrás, né? Eu já venho falando, eu gosto mais dela hoje. Do que eu sou mais apaixonado por ela hoje, do jeito que é, do que antes. Não sei dizer. Sou péssima em expressar sentimentos. E você, por que você não chora também? Ah, não, é mais difícil.